Leona vai surpreender a todos ao conquistar o carinho de Sofia de forma ainda mais intensa. E isso vai mexer com o coração de Samuel e abalar o orgulho de Abel. Filipa se livrará do sapo da menina, mas o gesto cruel vai se voltar contra ela quando Sofia fizer um escândalo dentro da mansão. E quando Leona for vista aos beijos com Davi, a fúria de Abel vai explodir. Mas o que essa garotinha fará para defender sua babá do coração? Vai emocionar o Brasil inteiro. Na sala da diretoria da Boaz, o som dos tecidos sendo espalhados sobre a mesa se mistura às vozes apressadas de costureiras, estilistas e coordenadores. A nova coleção de Filipa está sendo montada e todos caminham pisando em ovos. Leona, sentada num canto, observa em silêncio. Ela não foi chamada para opinar. Nunca é. Mas algo dentro dela pulsa, inquieta. Com o coração acelerado, ela levanta a mão e arrisca. Desculpa interromper, mas e se vocês apostassem numa linha mais leve, mais intimista? Algo que valorize o corpo da mulher real, sabe? Um silêncio desconfortável invade a sala. Todos se entreolham. Filipa franze a testa, mas não fala nada. Quem surpreende é Samuel, que se inclina atento à sugestão. Ei, isso é interessante. Seria a cara da nossa marca numa nova fase. Bem pensado, Leona. Leona sorri pela primeira vez ali dentro. Um sorriso tímido, quase incrédulo, mas genuíno. Ela se endireita na cadeira. Talvez pela primeira vez esteja sendo ouvida. Mas a chama apaga rápido. Minutos depois, Abel chama Samuel no corredor com a cara fechada. Não quero a Leona se metendo nos projetos da empresa. Isso aqui é uma empresa de luxo, Samuel. Não um lugar para babá dar palpite. Samuel tenta argumentar. Mas a ideia dela faz sentido, pai. A Filipa gostou, mas Abel corta seco. Esquece. Eu não vou permitir que ela crie raízes aqui dentro. Do outro lado da sala, Leona já sente o ar pesar. Filipa não responde, Rosa desvia o olhar e os colegas apenas abaixam a cabeça. Aos poucos, aquele breve instante de esperança vira mais uma frustração engolida em silêncio. Ela recolhe suas anotações, abaixa os olhos e sai. Mas o que Leona ainda não sabe é que vai perder muito mais do que uma ideia. O que está prestes a desaparecer é o único elo que ainda a conecta à pequena Sofia. No quarto silencioso da mansão, Filipa abre a porta do armário de Sofia. Os olhos percorrem os brinquedos com impaciência. Bonecas, lápis de cor, pelúcias espalhadas. Mas é aquele velho sapo verde que chama sua atenção. Com a costura gasta e o laço vermelho torto no pescoço. Ela o pega com 2 dedos, como se estivesse tocando em algo sujo. Essa coisa velha ainda tá aqui? Chega, né? Filipa desce até a área de serviço, enrola o brinquedo num pano e joga numa caixa com outros objetos descartados. A menina precisa aprender a se desapegar. Não é porque a babá deu que precisa virar relíquia. O problema é que Sofia vê tudo. Da porta entreaberta, os olhinhos dela brilham de tristeza. Ela não chora, ainda. Apenas recua, fecha a porta devagar e abraça a si mesma. Era meu sapo, ela sussurra. Mais tarde, na fábrica, Leona termina seu turno tentando fingir que está tudo bem. Mas quando volta para casa e mexe na mochila, algo falta. O bilhetinho de Sofia que costumava ficar dobrado ali sumiu. E com ela, a sensação de estar conectada à menina. Ela liga para a mansão tentando disfarçar o nervosismo. Oi. É a Leona. Eu queria saber se a Sofia tá bem. Se ela falou de mim. A funcionária hesita, mas responde. Ela ficou meio abatida hoje. Não quis brincar. Disse que perdeu o sapo. Leona fecha os olhos. O coração aperta. O sapo. Ela repete em voz baixa, como se fosse muito mais do que um brinquedo. No sofá de casa, ela afunda a cabeça no travesseiro da avó e desabafa. Eu sinto que tô perdendo ela, avó. Como se aquela criança tão doce estivesse sendo apagada aos poucos. Yara acaricia seus cabelos com carinho.
Quem é de verdade minha filha nunca se perde, mas quem tem o coração limpo, sente quando estão arrancando um pedaço. E enquanto Leona segura o choro, tentando ser forte. Do outro lado da cidade, Sofia olha para o armário vazio, sussurrando baixinho. Léo, por que você não está aqui mais? O elo entre as duas parece quebrado. Mas o que ninguém imagina é que Sofia está prestes a fazer algo que vai mexer com todos à sua volta. O quarto de Sofia está quieto demais. Nem os passarinhos da manhã conseguem animar a menina. A boneca preferida está largada num canto, os lápis de cor sem tampa, e o velho tapete do chão virou cenário de silêncio. Samuel percebe. Sobe as escadas devagar e bate na porta entreaberta. Posso entrar, pequena? Sofia não responde. Só dá de ombros. Está sentada no chão, desenhando um coração com uma ponta de giz vermelha. Samuel se senta ao lado dela, cuidadoso. Tá acontecendo alguma coisa? A menina encara o desenho por um instante, depois desaba. A Filipa jogou fora meu sapo, e ninguém deixa mais a Léo vir me ver. Samuel tenta conter a indignação. Ela jogou fora o sapo que a Leona te deu? Sofia assente, os olhinhos brilhando. Era só um bichinho feio, mas a Léo disse que ele tinha poderes, que ele me protegia quando ela não estava por perto. Samuel respira fundo. E você sente falta dela? A menina não hesita. Eu sinto falta da voz dela, da comida dela, até do cheirinho de sabonete da roupa dela. Ele engole em seco, tocado de um jeito que nem esperava. Você quer que ela volte? Sofia vira o rosto para ele e responde baixinho, com a sinceridade só possível nas crianças. Ela é minha melhor amiga. Era a única que me ouvia de verdade. O silêncio que se segue é pesado. Samuel acaricia os cabelos da irmã com carinho e diz: então acho que tá na hora da gente mudar isso. Sofia arregala os olhos. Você vai trazer a Léo de volta? Samuel não promete, mas o olhar dele já começa a planejar. E enquanto isso, Filipa, no andar de baixo, ensaia uma conversa com Nina. Mas o que ela nem imagina é que alguém vai fazer um movimento inesperado e vai desenterrar uma dor que Leona tenta esconder há muito tempo. Enquanto Leona tenta respirar entre um turno e outro na fábrica, do outro lado da cidade, Marlon se aproxima de alguém que ela jamais imaginaria. Camila, sempre sorridente, agradece pela ajuda recente com Jussara, e ele, sem jeito, sorri de volta. Você é diferente, Marlon. Tem um olhar bom, um jeito que me deixa em paz. Eles se aproximam devagar, entre conversas, piadas e silêncios que falam alto. O clima entre eles muda, e quem vê de fora sente. Algo tá nascendo ali. Mas o destino não perdoa quem já foi quebrado por dentro. Dedé, inocente como sempre, solta a bomba sem querer. Durante uma brincadeira com Sofia, ele comenta: o Marlon agora é namorado da minha mãe. Você sabia, Sofia? Leona, que estava de passagem e ouve de longe, paralisa. O mundo à sua volta silencia. As vozes somem. Só aquela frase ecoa. Marlon agora é namorado da minha mãe. Ela não diz nada. Não pode. Não ali, não na frente das crianças. Mas por dentro, o chão se abre. Em casa, sozinha, Leona chora com a cabeça no colo de Yara. Eu não tinha mais nada com ele, mas dói. Dói como se alguém arrancasse o que sobrou de mim. Yara acaricia os cabelos da neta com aquele jeito manso que só as avós têm. Você amou de verdade, minha filha. Só quem ama de verdade sente isso aí. Enquanto isso, Camila e Marlon seguem se conhecendo. Ele sorri com leveza, como há muito não fazia. Mas no fundo, algo nele também se inquieta. E será Alan, nos próximos dias, quem vai deixar claro. Cuidado, Marlon. O coração cobra caro por atalhos. E enquanto Leona tenta fugir de mais uma dor, Davi reaparece. E o que ele propõe pode mudar tudo. Na pracinha onde costumava brincar com Sofia, Leona senta sozinha no banco de madeira, com os olhos perdidos no horizonte. O vento balança seus cabelos
mas não refresca o calor que aperta o peito. Ela tenta fingir que tá tudo bem, mas não dá. Perdeu espaço na Boaz, perdeu o sapo de Sofia, perdeu Marlon e agora sente que tá perdendo a si mesma. É quando Davi aparece de mansinho, como quem não quer invadir. "Posso sentar?" ele pergunta. Leona não responde, mas move a bolsa pro lado. Ele se acomoda. Depois de alguns segundos de silêncio, ele arrisca. "Eu fiquei sabendo do que o Abel fez com sua ideia. E do sapo. E de tudo." Ela olha pra frente, com a voz embargada. "A vida é assim, Davi. Quando você vem de onde eu vim, ninguém te escuta. E quando escutam, é pra te mandar calar." Davi suspira fundo. "Mas eu escuto, Léo. Desde a primeira vez. Você só não se deu conta ainda." Ela vira o rosto pra ele, surpresa. "Por que você ainda tá aqui, Davi?" Ele sorri, sincero. "Porque eu acredito em você. E se ninguém te dá espaço, eu dou." Leona pisca, confusa. "Como assim?" Davi se levanta e estende a mão. "Tô montando uma vitrine nova na loja da feira. Preciso de alguém com visão, com sensibilidade, com coragem. E tudo isso, Leona, você tem de sobra." Ela hesita. "Eu não sei se consigo." Mas ele insiste. "Você já sobreviveu a muito mais. Tá na hora de começar a viver." Leona olha para a mão estendida. E pela primeira vez em dias, pensa em dizer sim. Mas antes que responda, alguém observa tudo de longe. E quando Leona aceita o convite para entrar no carro de Davi, uma sombra familiar a segue com os olhos em brasa. E o que vai acontecer no momento seguinte vai virar o nome dela em escândalo na mansão Boaz. O carro de Davi para discretamente na frente da faculdade onde Leona vende bolos com Stephanie. O banco de trás está cheio de tecidos, rascunhos, sonhos em papel e um perfume de recomeço no ar. Leona ri como há muito tempo não ria. Ouvindo música baixa, ela comenta: "Nem lembro da última vez que alguém acreditou em mim sem esperar nada em troca." Davi, com um olhar firme, responde: "Eu acredito em você, Leona, a mulher forte, criativa, sensível, e não vou deixar mais ninguém te apagar." Ela abaixa os olhos, tocada. "Você não tem medo do que vão pensar?" Mas ele não responde com palavras. Ele apenas se aproxima, devagar, até que os dois se beijam, num gesto doce, silencioso, verdadeiro. Só que do outro lado da rua, Rosa, Abel e Samuel descem do carro. Estavam passando a caminho de uma reunião quando Rosa vê primeiro. "Olha ali, é a Leona no carro do Davi." Abel franze a testa. "No carro? Com ele?" Samuel tenta amenizar. "Pai, ela não tá fazendo nada de errado. Mas o estrago já tá feito." Abel vê o beijo. O semblante fecha como uma muralha de pedra. "Ela nunca me enganou. Tá se aproximando de quem pode dar palco pra ela. Essa mulher é perigosa." Rosa tenta ponderar. "Você tá vendo coisa onde não tem, Abel? E se for só alguém tentando recomeçar?" Mas ele já virou as costas. "Pra mim, ela tá fora de qualquer chance de voltar. E vou deixar isso claro pra Sofia." Enquanto isso, no carro, Leona sente uma presença. Olha pelo vidro. E por um segundo, vê Samuel de longe, o olhar dividido entre a decepção e a dúvida. O que ela não sabe é que em poucos minutos, Sofia vai ouvir a versão distorcida dos fatos. E a reação da menina vai chocar até mesmo Felipa. A noite cai sobre a mansão Boaz, mas o clima lá dentro ferve. Felipa caminha de um lado para o outro indignada. Como assim ela foi vista com o Davi? Isso é o cúmulo. Ela devia ter sido demitida há mais tempo. Abel, com o copo de uísque na mão, encara a lareira, mas sua mente está em Leona. Ela se aproveitou da boa vontade de todo mundo, se aproximou da Sofia, agora do Davi. É jogada Samuel, encostado na parede, respira fundo. Ele viu algo diferente, um carinho verdadeiro. Mas a pressão ao redor é imensa. Pai, às vezes o que você chama de jogada é só alguém tentando ser feliz. Nesse momento, Sofia surge na escada, de pijama e olhos atentos. Ouviu tudo. Ela desce devagar,
como quem sente que precisa pôr ordem no mundo dos adultos. Chega no meio da sala, encara todos e solta: "Vocês estão falando da Léo?" Filipa tenta disfarçar: "Sofia, sobe para o seu quarto. Isso é conversa de adulto." Mas a menina não recua. "A Léo não é uma interesseira. Ela me cuidava, me fazia rir, me abraçava quando eu tinha medo. Ninguém mais faz isso aqui." O silêncio toma conta da sala. Abel se abaixa na frente da filha. "Filha, a gente só quer o seu bem. Essa mulher pode ter te enganado." Mas Sofia balança a cabeça firme. "Ela nunca me enganou. Quem mente é quem joga fora o meu sapo e diz que ela não me ama. A Léo me ama de verdade." Felipa tenta interferir, mas Sofia ergue a voz: "Vocês estão bravos porque viram ela no carro do Davi, né? Mas o Davi trata ela melhor que todo mundo aqui." Aquela frase atravessa o coração de Abel como uma flecha. Felipa arregala os olhos. Sofia vira as costas, sobe as escadas e, antes de entrar no quarto, grita: "Se vocês não querem ela aqui, então eu também não quero ficar aqui." A porta bate. E pela primeira vez, os adultos se calam, porque a verdade dita com pureza é impossível de ser ignorada. Mas enquanto a casa silencia, Leona, em outro canto da cidade, nem imagina que aquela criança está lutando por ela. E o que Abel fará no dia seguinte pode mudar tudo. A manhã seguinte amanhece estranha na mansão Boaz. Sofia não quer sair do quarto. Recusou o café, ignorou os chamados da babá e se trancou com os desenhos que fazia com Leona. No chão, o coração vermelho que desenhou com giz no dia anterior, agora tem uma palavra escrita no centro: Léo. Abel, cansado, desce para a cozinha. Mas hoje não tem apetite. Ele senta à mesa, encara a xícara de café e, pela primeira vez, ouve o eco das palavras da filha. A Léo me ama de verdade. Rosa surge com um jornal nas mãos, senta-se ao lado dele e diz: "Você pode controlar tudo, Abel, menos o afeto dos outros. Nem com dinheiro, nem com poder." Abel suspira. "Será que eu exagerei?" Rosa não responde com palavras. Apenas empurra a xícara na direção dele e sai da mesa. O silêncio dela é uma resposta clara. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Leona caminha pelas ruas do bairro com a cabeça erguida. Não tem emprego fixo, nem salário garantido, mas carrega algo que ninguém ali dentro da mansão tem: dignidade. Ela cruza com conhecidos, sorri, entrega um pedaço de bolo à vizinha, ajuda um menino a atravessar a rua. Quando passa pela feira de São Cristóvão, Davi a chama de longe: "Bom dia, guerreira!" Leona sorri de volta, sem dizer nada. Ela não precisa explicar quem é. Quem viu a cena de longe? É Abel, dentro do carro parado na esquina? Também não. Ele observa. Vê Leona ajudar uma senhora a recolher sacolas. Vê crianças acenando para ela. Vê gente sorrindo só de tê-la por perto. E sem que ela perceba, Abel começa a enxergar o que nunca quis ver. Leona é força. É verdade. É amor. De volta à mansão, Sofia o espera no portão. Antes que ele diga qualquer coisa, ela pergunta: "Posso ligar para Léo?" Ele se abaixa, pega a mão da filha e responde com os olhos marejados: "Você não precisa ligar. A gente vai até ela." E enquanto a tela escurece, a última imagem que fica é de Leona sorrindo com os olhos, sem precisar dizer uma única palavra. Ellen está viva e prestes a fazer um retorno bombástico. A mãe de Sofia ressurge milionária, revela que forjou a própria morte para fugir do pai bandido da filha e ainda solta 3 segredos que vão virar tudo de cabeça para baixo. Sofia é filha de Jaques e Ellen nunca deixou de protegê-la. Além disso, Abel sabia de tudo, mas o que acontece em seguida vai te surpreender. O relógio marca quase 6 da tarde, quando uma figura encapuzada para diante do portão da mansão dos Boaz. Os vizinhos cochicham, curiosos. O segurança da frente arregala os olhos, achando que viu um fantasma. A campainha toca 2 vezes. Do lado de dentro, uma empregada espreita pela cortina e deixa o grito escapar:
Meu Deus do céu, é a Dona Ellen! O portão se abre com um estalo seco. Os olhos de Ellen, antes tão apagados, agora brilham com a força de quem voltou do inferno decidida a incendiar o mundo. Ela está diferente. Os cabelos estão mais curtos, os traços marcados pela luta e pela distância. Mas é ela, viva, inteira, pronta. Na sala, Abel larga a xícara que cai no chão e se espatifa em 1000 pedaços. Ele corre até a porta, sem conseguir acreditar no que vê. Os dois se encaram em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Você... tá viva, Ellen? Ela respira fundo, os olhos marejados. Tô, Abel. E voltei por tudo que é meu. E principalmente pela Sofia. Sofia, ainda sem saber da reviravolta, desenha no quarto. Ela ouve burburinhos, passos apressados, sussurros nervosos atrás da porta. Ellen, de pé na sala, observa cada canto da casa como se revisse um filme do passado. Quando seu olhar bate na escada que leva ao quarto da filha, ela respira fundo e diz: Antes de subir, vocês merecem saber a verdade. Chega de mentiras. Abel se aproxima, aflito. Você vai contar tudo agora? Ellen o encara, firme. Tá na hora, chegou o momento. Ela se senta, tira o casaco e revela no pescoço uma cicatriz fina, antiga, mas visível. Coloca uma pequena pasta sobre a mesa. Dentro dela, recortes de jornais antigos, cópias de documentos, laudos médicos e fotos em preto e branco. Todo mundo pensou que eu morri, mas a verdade é que eu fui obrigada a desaparecer. Abel engole seco. Foi por causa dele, não foi? O pai da Sofia? Ellen baixa os olhos e apenas balança a cabeça afirmativamente. Ele me ameaçou, Abel. Disse que ia me matar, que ia tirar a menina de mim. Eu estava doente, fraca, não tinha para onde correr. A única forma de proteger minha filha era me apagar desse mundo. O impacto da revelação cai como bomba na sala. O ar parece ficar mais denso e o pior ainda está por vir. Abel, ainda em choque, pergunta baixinho. E o resto, Ellen? A verdade inteira. Você vai contar? Ellen fecha a pasta com um estalo seco. Olha para o alto da escada, onde a porta do quarto de Sofia permanece fechada, e sussurra. Vou. Porque eles precisam saber que o pai dela não é quem todos pensam. E é aí que o segundo segredo começa a sair das sombras. Eu não fugi por covardia. Fugi porque se eu ficasse, eu ia morrer. Abel se aproxima, tenso. Ele te ameaçou mesmo? Ellen se vira, os olhos faiscando de dor e indignação. Mais do que isso, ele me caçou, Abel, como um animal. Ela revela que o homem que se esconde nas sombras da alta sociedade, o mesmo que finge ser um empresário respeitável, é na verdade um criminoso frio e calculista, o pai biológico de Sofia, um nome que muitos nem ousam mencionar em voz alta, Jacques. Eu descobri quem ele era de verdade tarde demais. Quando percebi, já estava envolvida, grávida e doente. Ele me olhava com um sorriso no rosto enquanto prometia arrancar minha filha dos meus braços. Ellen se senta novamente, as mãos tremendo. Eu tentei fugir sozinha, mas ele me encontrou e jurou que se eu desse um passo fora da linha, eu não veria minha filha crescer. É nesse momento que Abel revela o próprio papel nessa história. Ele, um amigo, quase um irmão, é quem bolou o plano ousado. Fingir a morte de Ellen para despistar Jacques. Eu te vi quase desfalecer na minha frente, Ellen. Você mal conseguia andar. Eu sabia que se a gente não desse um jeito, aquele monstro ia te enterrar de verdade. Foi então que criaram um teatro de horror. Uma morte forjada, documentos falsos e um enterro simbólico. E Ellen, com o coração dilacerado, embarcou em um avião rumo ao desconhecido. Você não imagina o que foi viver esses anos escondida, sem saber se minha filha estava viva, se ela estava sendo bem cuidada. Eu morri todos os dias por dentro, Abel. Mas agora eu tô de volta. E ninguém, nem mesmo Jacques, vai colocar a mão nela. Abel respira fundo, mas algo no olhar de Ellen o deixa ainda mais inquieto.
Você falou que ele é o pai da Sofia, mas isso muda tudo, Ellen. A menina tem o sangue dele. Ellen fecha os olhos por um segundo. E esse é o segundo segredo que eu vou ter que contar. O clima fica ainda mais pesado. Abel recua um passo, visivelmente abalado. E pela primeira vez, a palavra filha parece carregar um peso ainda mais sombrio do que antes. A verdade sobre o pai de Sofia vai destruir muita coisa, Abel. Vai virar tudo de cabeça para baixo. Lá em cima, Sofia abre a porta do quarto devagar. Seus passos leves descem a escada sem serem notados. Ela para na metade do caminho, ouvindo tudo. Os olhos arregalados, o coração acelerado. E no fundo, muito mais do que curiosidade, há medo. Porque o próximo segredo não será apenas uma revelação, vai sacudir o rumo de tudo. Sofia, ainda parada na escada, escuta o nome do pai sussurrado como uma sentença de morte. Jaques. Ela engole em seco, os olhos cheios d'água, sem entender direito o que tudo aquilo significa. Lá embaixo, Ellen respira fundo. A revelação pesa no peito dela há anos, e agora, enfim, vai explodir. Sofia é filha dele, Abel. Abel arregala os olhos, sem conseguir conter a indignação. Mas você me disse que tinha sido um erro, que vocês só estavam se conhecendo. Ellen fecha os olhos, apertando as mãos contra o peito. A dor ainda pulsa, como uma ferida mal cicatrizada. Foi um erro, sim. Um erro que quase me custou a vida. Ela conta que, anos atrás, entrou na Boaz Lingerie com a esperança de recomeçar. Trabalhava duro, fazia hora extra, sonhava com uma vida simples. Foi lá que Jaque se aproximou dela. Educado, elegante, com palavras doces e olhos traiçoeiros. Ele se fazia de bom moço. Dizia que ia me ajudar a crescer, que via potencial em mim. Mas tudo que ele queria era me enredar na teia dele. Ellen cai em armadilhas de promessas falsas, jantares românticos e elogios envenenados. Quando descobriu que estava grávida, tentou contar. Mas o homem mudou da água para o vinho. Frio, cruel. Um verdadeiro lobo sem máscara. Foi aí que ele mostrou quem era de verdade. Disse que a criança era dele e que eu ia criar essa menina sob as regras dele. Se eu desobedecesse, ele acabava comigo. Abel, chocado, se afasta como se estivesse diante de uma bomba prestes a explodir. E por que você nunca me contou isso antes, Ellen? Ela abaixa a cabeça, as lágrimas finalmente escorrendo. Porque eu tinha vergonha, medo. Eu me sentia culpada por ter me deixado enganar. E quando você teve a ideia de forjar minha morte, eu agarrei aquilo como minha única saída. Para mim. E para Sofia. É nesse momento que Sofia pisa no último degrau e entra na sala com a voz trêmula. É verdade? Ele é meu pai? Ellen se vira completamente surpresa. A filha está pálida, em choque. Filha, eu ia te contar. Eu juro que ia... Quer dizer que eu sou filha de um bandido? Que você passou a vida inteira fugindo de alguém que está no meu sangue? Sofia corre até a porta, mas Ellen a impede, segurando-a com força e carinho ao mesmo tempo. Não, Sofia, você não é ele, você é minha. Só minha. A menina se solta, com o rosto coberto de lágrimas. Então por que você me deixou? Por que fingiu que tinha morrido? Eu passei anos chorando no meu quarto, achando que você me abandonou. Ellen desmorona no chão. O reencontro tão sonhado vira um confronto doloroso. Abel tenta intervir, mas Ellen levanta com uma nova determinação. Eu vou consertar tudo, eu prometo. Eu voltei para lutar, Sofia, porque ele quer a sua guarda. Sofia arregala os olhos. O quê? Ele nem me conhece. E mesmo assim já entrou com um processo. Disse que é seu pai biológico e que tem direito. Sofia balança a cabeça em negação, confusa e assustada. Ellen se aproxima e segura as mãos da filha com firmeza. Eu não vou deixar. Pode ter certeza. Eu tô viva. E agora, ninguém mais vai tirar você de mim.
E enquanto mãe e filha se abraçam, a campainha toca outra vez. Desta vez, não é imprensa, nem vizinho. É o próprio Jacques. E é com o coração disparado que Ellen sussurra no ouvido da filha. Se prepara, porque agora a guerra vai começar. Ellen congela. Sofia se encolhe no canto da sala. Abel abre a cortina discretamente e confirma o pior. É ele! Jacques está ali, de terno impecável e sorriso gelado. Ele segura uma pasta preta com a frieza de quem está prestes a assinar uma sentença. Ellen aperta a mão de Sofia, que tenta disfarçar o pavor com uma postura firme. Deixa ele entrar, essa história vai acabar agora. A porta se abre. Jacques entra como se fosse dono do lugar. Os olhos dele brilham ao ver Ellen, não de emoção, mas de poder. Então é verdade. A morta ressuscitou. Ele ironiza, pousando os olhos em Sofia logo em seguida. Sofia desvia o olhar. Vai direto ao ponto, Jacques, diz Ellen firme. Você não tem direito nenhum sobre a minha filha. Ele caminha lentamente pela sala, observando os detalhes, como se marcasse território. Ela é minha filha também. E como pai biológico, eu tenho meus direitos garantidos. Já dei entrada no pedido de guarda. E, com o seu histórico, Ellen, você não tem a menor chance. Ellen dá um passo à frente, a voz embargada pela raiva. Você me ameaçou. Você me perseguiu. Você me deixou doente. Eu tive que sumir para salvar minha vida e a da nossa filha. Que tipo de pai faz isso? Jacques não se abala. Pelo contrário, ele sorri. O tipo de pai que sabe o que quer. E agora, o que eu quero é minha filha de volta. Jacques encara a garota como quem avalia uma peça de xadrez. Você é jovem. Ainda vai entender que o sangue fala mais alto. Ellen explode. Não! O que fala mais alto aqui é o amor. Ele não responde. Tira da pasta um documento e o coloca sobre a mesa. O juiz vai decidir. E antes de sair, lança a última farpa. Se você achou que podia me enganar para sempre, Ellen, se prepare, porque agora eu vou jogar do meu jeito. A porta bate. Sofia começa a chorar em silêncio. Ellen a abraça com força, os olhos fixos na pasta preta. Eu não tenho medo dele. Eu enfrentei a morte. Enfrentar esse covarde vai ser pouco. Abel se aproxima, preocupado. Você acha que ele tem chance? Ellen balança a cabeça. Se ele tiver, a gente vai lutar até o fim. Mas tem mais uma coisa que você precisa saber, Abel. Abel a encara sem saber o que esperar. Não é só a guarda da Sofia que ele quer. Ele está por trás de algo muito maior. Ele quer usar a filha como moeda para voltar ao poder. E enquanto Ellen revela o plano por trás do pedido de guarda, um prenúncio sombrio de que o pior ainda está por vir. No tribunal, o clima é tenso. Ellen entra de cabeça erguida, trajando um blazer branco, símbolo de renascimento e resistência. Sofia caminha ao lado dela de mãos dadas, olhos atentos ao redor. Do outro lado, Jacques está sentado com os advogados, confiante, frio, como se já soubesse o veredito. Mas Ellen tem mais que documentos. Ela tem verdades, tem alma, tem fogo nos olhos. Hoje eu não vim aqui pedir permissão para ser mãe. Ela diz firme. Eu vim lembrar que sempre fui. Mesmo quando precisei morrer para proteger a minha filha. O juiz ergue as sobrancelhas, curioso. A senhora está dizendo que forjou a própria morte? Sim, meritíssimo. Porque eu fui ameaçada. Estava doente, grávida, vulnerável. E o pai da minha filha era um criminoso prestes a tirar tudo de mim. Eu sumi do mapa por amor, por desespero e por coragem. Ela entrega uma pasta com provas, exames médicos, laudos psicológicos, fotos da internação fora do Brasil. Até uma carta escrita por Abel, com a confissão completa do plano. O juiz folheia concentrado. Sofia se levanta. A voz dela treme, mas o olhar é de fogo. Esse homem aí nunca me deu um abraço, nunca ligou no meu aniversário e agora aparece com um papel querendo ser meu pai? Pai é quem fica, e a minha mãe ficou, mesmo quando não pôde. Jacques revira os olhos.
O advogado dele cochicha algo. Ele se levanta e tenta reverter. Eu sou o pai biológico, e como tal tenho direitos legais. Essa mulher se escondeu da justiça. Isso é abandono de incapaz. Ellen se levanta com a fúria contida de anos. Não, isso foi sacrifício, foi renúncia, foi amor. Quem abandona é quem nunca aparece. Quem some é quem vira as costas quando mais se precisa. O juiz silencia a sala com um gesto. A tensão é cortada por segundos eternos, até que ele declara: a guarda permanece com a mãe, e esse tribunal recomenda que o Sr. Jacques seja investigado por coação, ameaça e tentativa de sequestro. O baque é seco. Jacques se levanta, descontrolado, tentando argumentar, mas dois oficiais se aproximam. Ele entende que perdeu, não só a guarda. Perdeu o controle, o disfarce e a filha. Lá fora, ao sair do fórum, Ellen respira fundo pela primeira vez em anos. O ar é leve, como se cada passo que ela dá fosse uma nova chance de viver de verdade. Sofia a abraça, apertado. Chora no ombro da mãe, mas agora é um choro de alívio, não mais de dor. Me perdoa por ter duvidado de você. Não precisa me pedir perdão, filha. Eu voltei por você. E eu juro, ninguém mais vai te machucar enquanto eu estiver viva. E então, Ellen olha para o céu, os olhos marejados e cheios de promessa. A partir de hoje, é a nossa nova vida que começa. A câmera se afasta. Mãe e filha seguem juntas pela calçada, lado a lado, como duas sobreviventes que venceram a guerra. E lá no fundo, entre sombras que ainda rondam o destino das duas, uma certeza pulsa. Essa história está só começando.